Fala pessoal, aqui é o professor Chicão Freitas e no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do nosso seguidor, o Rafael Medeiros. Ele postou nos comentários do nosso canal a seguinte pergunta: como está sendo utilizada a creatina nos atletas de combate para ganhos de força e de potência? Além de responder a pergunta do Rafael, eu vou responder uma dúvida bastante recorrente. Muitos atletas me perguntam se a creatina ela pode atrapalhar o corte de peso do lutador. Então fiquem ligados que até o final desse vídeo vou responder essas perguntas e retirar de vez todas essas dúvidas. Nos vemos depois da vinheta. E antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. E se puder, pessoal, me ajude compartilhando esse conteúdo para que chegue a mais atletas e a mais técnicos, tá? Agora vamos entender mais sobre a creatina e seu uso no esporte de forma geral. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a creatina não funciona para todos os esportes. Então é preciso, antes de tudo, entender como a creatina age no corpo. Quais são os principais benefícios no uso desse suplemento? Então, a creatina vai aumentar o volume e a qualidade do seu treino, aumentar a força e a potência, atuar na redução da acidez muscular, tamponando as concentrações de íons de H+, e dessa forma atenuando a fadiga, tá? Também vai aumentar os tiros sucessivos, os sprints sucessivos, e também aumentar a massa muscular, no caso a hipertrofia. Essa questão de massa muscular e hipertrofia já é bastante batido. E como vocês sabem, aqui no nosso canal, eu trato a respeito de suplementos e fisiologia para a performance de competições que têm valências físicas como sendo prioritárias. Então, depois de ouvir tantos benefícios, você só pode estar com a falsa sensação de que a creatina é ótima para todos os atletas. Mas pense comigo, galera, em um atleta de endurance, será que a creatina vai ajudar ou vai atrapalhar? A resposta é: depende. Se não souber a época correta do uso, entendendo a periodização do atleta, isso pode até atrapalhar o desempenho dele, beleza? Vou explicar melhor em uma situação prática, beleza? Imaginemos que, se o atleta de endurance ele está em uma fase de força ou até mesmo de aumento de massa muscular e não tem nenhuma competição prevista, essa seria a melhor hora de utilizar a creatina, beleza? Mas na fase competitiva, quando ele estiver na fase competitiva de pré-provas, tem que suspender o uso do suplemento. Por que eu devo suspender esse uso? Vejam bem, a creatina ela tem um efeito chamado de efeito osmótico. O que seria esse efeito osmótico? Ele consegue aumentar a concentração de água intracelular. Isso não é ruim, beleza? Em termos gerais, mas pode haver um certo ganho de peso. Vamos imaginar aqui que esse atleta teve ganho de 1 kg, promovido pela utilização da creatina, tá? Uma coisa, pessoal, é ele ter ganho de 1 kg a mais e ter que fazer uma prova de 100 metros rasos, que vai durar 10, 11, 12 segundos. E outra coisa é ele correr uma maratona, 42 quilômetros com 1 kg a mais, tá? Então isso pode deixar, sim, esse atleta um pouco mais lento, certo? Agora, vamos pegar tudo que eu já falei até aqui sobre a creatina e tentar imaginar a sua aplicação em modalidades esportivas, como as provas de velocidade, no caso do atletismo, até mesmo da própria natação, como também do ciclismo, tá? No caso, provas mais curtas ali de 100, 200, até 800 metros. No caso do ciclismo, a prova de contrarrelógio, a prova de perseguição em pista indoor, beleza? Como também os esportes coletivos também podem se beneficiar, como é o caso do basquete, do futebol, do handebol, do vôlei, etc, tá? Também os esportes de força, como é o caso da musculação, o powerlift e ainda o levantamento de peso olímpico, beleza? E as lutas. Essas também são grandes beneficiadas com o uso da creatina. Posso citar aí o caso do boxe, o jiu-jitsu, o judô, o wrestling e ainda o MMA. Bem, já sabemos como a creatina age e quais são seus potenciais benefícios. E já falei sobre a necessidade de saber sobre a periodização do atleta para aplicar no time correto a creatina, ok? Agora temos que falar sobre a dosagem. Então, pessoal, nós temos vários protocolos diferentes e situações bem particulares. Então, vou falar sobre quais são os protocolos mais utilizados, ok? Primeiro, é preciso que entendam
que o protocolo ele visa aumentar a quantidade de creatina que seu corpo tem para utilizar no seu esporte. Então, uma pessoa que tem na sua dieta o consumo de proteínas de origem animal, uma pessoa mediana, na casa dos 80 quilos, tá? Essa pessoa ela vai ter em torno de 120 milimol de creatina para utilização durante suas atividades, seja ela esportiva ou não, tá? Com o processo de saturação, em média, essa pessoa pode chegar até ali em torno de 160 milimol, tá? Outro ponto também bem interessante é aquele atleta vegetariano, aquele vegano que não come nenhum tipo de proteína animal. Esse atleta eu já adianto que pode se beneficiar muito pela utilização de creatina, já que os seus níveis de creatina são menores do que os atletas onívoros que comem proteínas de origem animal. Agora, pessoal, vamos aos protocolos. Então eu vou tratar hoje aqui em especial de dois protocolos clássicos, um protocolo agudo e um protocolo crônico. E vou explicar também como é que se faz a utilização de cada protocolo desse. Beleza? Então, no protocolo agudo, tá? Vou começar falando sobre ele, tá? Se deve tomar de 3 a 5 gramas de creatina 4 vezes por dia. Isso vai dar mais ou menos 20 gramas de creatina, certo? Durante 5 dias. No 6º dia, seu corpo já vai estar saturado. Então, a partir daí, se inicia uma dose de manutenção, que pode ser também em torno de 3 a 5 gramas, tomadas de maneira contínua, sem levar em consideração se você treina ou não. Tomar todos os dias, independente do treino, beleza? Agora, já na saturação, no protocolo crônico de saturação, você deve tomar 3 a 6 gramas todos os dias. Nesse caso, a saturação vai acontecer no 20º dia, tá? Você vai conseguir atingir o limite máximo ali de 160 milimol, ok? E pessoal, temos ainda um protocolo por quilo corporal, mas nesse vídeo eu vou focar apenas nos protocolos mais usuais, no agudo e no crônico, ok? Tenho certeza que agora você já está se perguntando quando eu devo utilizar cada protocolo, não é isso mesmo? Vamos lá então, pensem comigo. Qual o objetivo dos protocolos de creatina? Como já falei, os protocolos visam saturar a creatina endógena, ou seja, aumentar a quantidade de creatina que seu corpo tem para utilizar no seu esporte, tá? Então, no protocolo agudo é um protocolo de saturação rápida, que consegue esse nível de saturação com 5 dias. Como sabemos também, o protocolo crônico ele leva 20 dias, tá? Para saturar. Eu, particularmente, prefiro o protocolo crônico, tá? Como vocês sabem, eu também sou preparador físico e eu faço o planejamento dos meus atletas, o planejamento do treino, tá? Então, eu sei quando ele vai iniciar uma base de força, então eu programo para, antes da base de força, fazer uma fase de adaptação, que é o que eu sempre recomendo, tá? Uma fase de adaptação para adaptar tendões e ligamentos para a exigência da fase de força que vai vir. Nesse momento do começo da adaptação, eu começo a utilização do protocolo crônico de creatina. 3 graminhas, 5 graminhas todos os dias. Então esse protocolo de adaptação, de treino, ele vai levar em torno de 3 semanas, em torno de 20 dias. Então coincide exatamente com o momento de saturação. Aí o seu corpo ele vai estar adaptado para suportar a fase de força e vai estar com o nível de creatina lá em cima. Dessa forma, você vai conseguir melhorar muito a sua força. Mas atenção, pessoal, tem momentos que é bem interessante utilizar também o protocolo agudo. Então, você entender cada situação é bem interessante porque você vai escolher o protocolo correto, beleza? Então, o protocolo agudo, ele deve ser utilizado quando você não tem os 20 dias para esperar uma saturação crônica, tá? Como é que isso acontece? Mais uma vez, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho competição daqui a 7 dias, mas eu não tenho tempo de fazer os 20 dias de saturação crônica. Eu lanço mão do protocolo de saturação aguda, eu sei que ele leva 5 dias, então daqui a 5 dias eu vou estar com essa creatina saturada, pronta para ser utilizada na fase de competição. E provavelmente eu vou melhorar a minha performance durante a competição, que vai acontecer 2 dias depois do processo de saturação estar concluído. Ok? Então, assim, é muito importante que você saiba quando escolher cada protocolo desse. Agora, voltando para a dúvida do Rafael, ele perguntou como está sendo utilizada a creatina nos atletas de combate para ganho de força e de potência. Acabei de explicar que é preciso escolher um protocolo que se encaixe no seu planejamento de treino.
O principal, Rafael, você só vai conseguir aumentar a força e a potência se você treinar essas valências. A creatina por si só, ela não vai promover grandes ganhos de força e potência, sim, pelo simples fato de que você tomou creatina, certo? Você tem que treinar força e potência para que você consiga melhorar essas valências. E eu vou deixar mais uma dica para você. Não mistura as valências. Eu recomendo que você faça fases bem distintas de força, de potência e de velocidade se seu esporte precisar. Então, fases separadas. Não tenta misturar tudo, porque você termina não fazendo nada e você não consegue extrair o máximo que seu corpo ele tem para oferecer. Sem falar que, para que você aumente a força, aumente a potência e até a velocidade, você tem que ter sessões sucessivas do estímulo que você quer que seu corpo tenha uma evolução. Então separa e treina da maneira adequada, ok? Dessa forma, associada ao suplemento, você vai conseguir extrair o máximo que esse suplemento tem para oferecer, beleza? Então, se você também tem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a sua dúvida não vira um vídeo aí, como foi o caso da dúvida do Rafael. Beleza? Pessoal, e por último agora vem a dica bônus, que é sobre o corte de peso de lutadores e a utilização da creatina, tá? Será que essa creatina utilizada durante o corte de peso, ela pode atrapalhar a desidratação do atleta? Bem, para responder isso, eu vou falar um pouco da minha prática, né? Já que eu trabalho com lutadores há bastante tempo. Eu tive o prazer de trabalhar com todos esses atletas da foto que aparece aqui ao lado, tá? Além de muitos outros que não foi possível colocar a imagem aqui, tá? Então, assim, eu até peço desculpas àqueles que não estão aqui presentes, mas podem se sentir também homenageados, tá? Isso aqui foi uma escolha do nosso editor, tá? Mas gostaria de colocar todos, só que não cabe aqui na foto, ok? Vamos lá então. Então, continuando aqui. Então, acompanhe comigo, pessoal, o seguinte raciocínio, certo? Já falei que a creatina tem um efeito osmótico, ou seja, ela aumenta a quantidade de água intracelular e que isso pode levar a um pequeno ganho de peso. Então, aqueles lutadores que se mantêm no off com um peso de até 10% da categoria, comendo de tudo, sem restrição calórica, eu costumo dizer que esse cara ele está na categoria certa. Ele não vai ter dificuldade para cortar peso, tá? Ele pode tomar creatina do começo do camp até a hora da luta, se for o caso, tá? Inclusive, durante o corte de peso, ele nem precisa zerar os carboidratos. Basta controlar a quantidade de carboidrato. Então, esse cara, ele está na categoria certa e ele não vai ser prejudicado pela utilização da creatina durante a fase de desidratação, beleza? Mas tem também aquele lutador que sobe muito de peso e sofre muito para bater o peso da categoria. Ou ele sobe muito de peso, ou ele é um cara muito grande que ele tem que fazer um corte de peso muito justo para se enquadrar numa categoria mais baixo do que seria a categoria original dele, tá? Mas é possível conseguir isso, certo? Então, para esse cara, o que eu recomendo é que ele pare o uso da creatina de 15 a 20 dias antes da pesagem, tá? Essa fase se chama fase de washout. O que é a fase de washout? É somente o tempo suficiente para que a creatina volte a níveis normais. E, por tabela, você não vai ter mais aquele efeito osmótico que ela provoca. Então, você não vai ter mais aquele peso adicional provocado pelo efeito osmótico. Então, vai facilitar o teu corte de peso lá na fase específica, na última semana, né? Ainda vou deixar mais uma dica de ouro para vocês, mas antes, me ajude se inscrevendo aqui nesse canal, ative notificações e compartilhe esse conteúdo no grupo da sua academia, para que essa informação chegue a mais atletas e que eles tenham informação de qualidade, beleza? Bem, qual é a dica que eu deixo para vocês? Vamos lá, vamos imaginar esse atleta aí que fez a fase de washout, ou seja, ele fez o intervalo sem usar a creatina por 20 dias, naquela fase que antecede a pesagem, certo? Vamos lá, pessoal, vamos imaginar esse atleta que eu acabei de falar, que é o cara que sofre, que se recomenda que ele faça aquele processo de 20 dias sem utilizar a creatina durante o tempo que antecede a pesagem. 20 dias, no caso é o tempo que eu recomendo, de 15 a 20 dias, que antecede o dia da pesagem, entendeu? Então, para esse cara, o que eu recomendo que você faça, tá, é que você recoloque a creatina logo após a pesagem, exatamente utilizando o protocolo agudo junto com carboidratos. Essa combinação de protocolo de creatina junto com carboidrato acelera bastante o processo de saturação,
E como vocês podem ver no gráfico aqui do lado, isso aqui é um estudo onde ele mostrou que as primeiras 48 horas é o tempo que ocorre a saturação com maior velocidade, ok? Então, dessa forma, com esse protocolo, com certeza você vai conseguir aumentar a quantidade de creatina do seu atleta e, por tabela, melhorar a sua performance na luta. Mas lembre-se, pessoal, orientação do nutricionista em conjunto com seu preparador físico vai fazer toda a diferença na sua luta, no seu resultado final. Beleza? Então, bem, pessoal, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos.